Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Thomas de Física. A gente está aqui nessa aula dos conceitos iniciais da cinemática, né? A parte inicialzinha mesmo, que eu consegui discutir em algumas turmas, em outras não, mas ainda assim vale como uma revisão e também a gente vai avançar nessas discussões, tá? De certa maneira, aqui com base nessa aula, a gente vai conseguir resolver a lista de exercícios que eu já estou passando para vocês. E na apostila também vocês vão ter acesso a alguns exercícios da parte de notação científica. Então, eu aconselho a fazer. Todos os exercícios vão ter gabarito, tá? A lista de vocês, o gabarito se encontra lá no finalzinho dela. Eu deixei para não ficar muito à amostra mesmo, para vocês tentarem antes de olhar. E essa é a ideia, tudo bem? Antes de qualquer coisa, eu acho que a gente precisa ressaltar o momento difícil que a gente está vivendo. A gente se encontra aí nesse processo de distanciamento social, não diria nem quarentena, né? Mas distanciamento social. E a gente realmente precisa dar sequência nisso, tá, gente? Infelizmente não é uma forma muito exagerada de tratar. A gente está tratando até de maneira muito simples tudo o que está acontecendo. Então vamos evitar, né, esse momento não é um momento de férias, não é um momento de aglomerações, não é um momento de você ficar cheio de gente no entorno. É para se afastar realmente, tá? O Covid-19, o coronavírus, ele é um vírus bem complicado. Mas, no mais, vamos começar, né? Então, em algumas turmas, creio que só de sábado eu não consegui dar essa aula das grandezas e medidas, né? Então a gente tem que as grandezas físicas são coisas que podem ser medidas, né? Elas vão descrever tanto qualitativamente quanto quantitativamente relações entre propriedades. E é através das grandezas que a gente vai conseguir quantificar algumas propriedades, né? Então, se a gente não tiver nenhuma grandeza definindo uma propriedade, a gente não consegue quantificar. Então, a gente não consegue quantificar, por exemplo, sentimento, né? Medo, amor, saudade, tudo isso a gente não consegue quantificar. Agora, coisas físicas, nós conseguimos quantificar. De maneira direta, então quando a gente, por exemplo, vai medir algo com uma régua, ou vai medir a temperatura com um termômetro, ou você vai medir a sua massa, você sobe numa balança e por aí vai. Essa é uma medida direta. Agora, uma medida indireta, a gente tem, por exemplo, se a gente calcular a distância da Terra ao Sol. Hoje a gente sabe e nesses slides vai ter esse valor. Como a gente calcula isso? Não tem como pegar uma régua ou uma trena e medir da Terra até o Sol. Então a gente usou um cálculo para chegar nessa relação. E isso é uma medida indireta, tudo bem? Então, a gente tem também dois tipos de grandezas físicas, tá? As grandezas escalares, que são grandezas perfeitamente caracterizadas apenas pelo valor e a unidade de medida. Então, elas não necessitam de mais informações, né? Quando eu falo, por exemplo, que uma viagem é de 2 horas e 45 minutos, eu te falei o tempo total. Então, esse tempo não depende para onde eu estou indo. Eu só falei que a viagem é de 2 horas e 45. Se eu viajei 2 horas e 45 para norte, para sul, para leste, para oeste, de qualquer forma, o tempo não se modifica. Então aqui a gente tem como exemplo o comprimento, volume, a área, a massa, tempo, temperatura, densidade, pressão e por aí vai. Em outros casos, nós temos grandezas ditas vetoriais. As grandezas vetoriais, elas precisam de 3 informações para serem perfeitamente caracterizadas. A unidade, que é o valor, ou o que a gente pode chamar de módulo, a direção e o sentido. Quando a gente for falar dos vetores, né, na parte vetorial do nosso estudo, eu volto para a gente tratar das grandezas vetoriais. Por enquanto, tudo que a gente for falar, a gente vai tratar como escalar, certo? Bom, e aí a gente tem, né, o Sistema Internacional de Unidades. Porque se a gente precisa fazer medidas, a gente precisou criar um padrão. Então, nas aulas que eu pude estar presente ainda, eu discuti um pouco sobre
como que o processo de medição foi mudando ao longo dos séculos, né? Você tinha a palavra metro, né, um metro, uma definição que ninguém tirou isso de algum lugar. A gente teve que criar essa definição. Então, o metro, a unidade de comprimento, ela é uma definição humana. Antigamente a gente tinha jardas, ou até hoje, né, mas a gente tinha pés como medidas padrão. Né, e aí o pé era baseado no pé do rei local, por exemplo, na França. E se o rei falecesse, você tinha que mudar a medida, né, para atualizar com outro rei. A jarda é uma medida da ponta do nariz até a ponta do dedão com o braço esticado para frente do corpo. Ou seja, a gente tem todas essas medidas que dependem do corpo humano, né? Jarda, polegada, pé e por aí vai. Como que a gente cria um padrão se cada corpo humano é diferente? Então a gente precisou estabelecer isso. Só em 1960, durante uma conferência de pesos e medidas na França, a gente determinou um sistema internacional de unidades que deveriam ser usadas, tá? Essa conferência, ela delimitou 7 grandezas fundamentais, ditas grandezas básicas, que foram a base de sustentação para as outras grandezas no sistema internacional que surgiriam. A gente tem grandezas, por exemplo, como o litro, que ela é uma grandeza bem definida, volume. Só que ela não é a medida no Sistema Internacional de Unidades. O Sistema Internacional de Unidades, a gente vai discutir daqui a pouco, mas não é o litro. Então aqui a gente vai ter, né, as 7 grandezas básicas, 3 aqui nesse slide e 4 no próximo. Essas 3 aqui, o comprimento, tempo e massa, são as que a gente vai mais se deparar ao longo desse ano, certo? Unidade de comprimento é o metro, unidade de tempo é o segundo, unidade de massa é o quilograma, tá? E aí aqui você tem as definições modernas desses valores, dessas unidades. Importante, tá? Isso foi um processo, né? Então o metro ele começa como um quarto do meridiano da Terra dividido por 10 milhões, uma coisa assim, lá em 1700, final de 1700, né? Quase início de 1800, perto da Revolução Francesa. E hoje ele é uma fração da velocidade da luz, né? É a distância que a luz percorre nessa fração de tempo aqui. Mas também não vem ao caso, não precisam gravar essas definições, é só uma curiosidade. O tempo equivale a esse número aqui de 9 bilhões, 192 milhões, 631.770 transições hiperfinas de energia de um átomo de césio. Os átomos, né, o relógio atômico, não sei se alguém já ouviu, os átomos ele tem esses períodos de transição sempre constantes, não importa o que esteja acontecendo com eles. Então, por isso que essa é a medida mais precisa que a gente tem, tá? Mas, de novo, não precisa se preocupar. Atualmente, o quilograma passou a ser baseado na constante Planck. Até muito pouco tempo atrás, ele era ainda uma coisa, né, um pedaço de um corpo físico. Era um cilindrozinho que parecia do tamanho de uma xícara, mais ou menos, que era o quilograma padrão. Atualmente, a gente tem, com base na física moderna, essa aqui é a parte da física quântica, tá? Mas também não precisa se preocupar. Lembrar que a grandeza de massa é o quilograma. Então aqui essas definições ficam como curiosidade, certo? Então a corrente elétrica, que é medida em ampere, é o A maiúsculo, em homenagem a Jean-Marie Ampère, cientista francês. O ampere também tem as definições modernas, não precisa se preocupar, nem vou ficar lendo para não complicar muito a cabeça. A temperatura termodinâmica é medida em Kelvin. Agora, no sistema internacional, você pode usar graus Celsius e graus Fahrenheit, tá? São medidas usuais, mas de uma maneira geral, como a gente está falando de ciência aqui, Kelvin é uma unidade, vamos dizer, científica, tá? Quantidade de matéria, que é a unidade mol medida em mol, né? E isso aí vocês vão ver mais na química, vão ter mais contato com a química ao longo desse ano. E intensidade luminosa, candela ou candela, né? O símbolo é CD, e ela também tem a definição moderna, mas não vamos nos preocupar. Eu botei como uma curiosidade. Bom, então, as grandezas elas são medidas com valores associados a unidades, né?
Então, se eu quiser medir um comprimento, eu posso medir 3 metros, como eu posso medir 3 quilômetros, 3 centímetros, 3 milímetros. Nós temos essas palavras antes do metro, né? Quilo, metro, milímetro, centímetro, que são prefixos, né? Igual lá do português. Então, essa tabelona aqui de prefixos que a gente tem são números ou símbolos que nós podemos associar a uma grandeza para ter uma simplificação. Então, por exemplo, aqui, o nenhum está tratando da nossa unidade ou nossa grandeza básica. Então, por exemplo, minha grandeza aqui é o metro. Se eu falar que a minha grandeza básica é o metro, quer dizer que um decâmetro quer dizer 10 metros. 100 metros, que é um hectômetro. 1000 metros é 1 quilômetro. E aí esse é o mais comum para a gente. 1 milhão de metros, né, 10 a sexta, é um megâmetro. Depois a gente tem giga, tera, peta, hexa, zeta e iota, até 10 a 24. Esses valores todos aqui, o que eles representam então? Esses prefixos representam uma potência de base 10. Então, ao invés de escrever, botar metro, e aí sempre escrever 1000 metros, 1 milhão de metros, 2 milhões de metros, 5 milhões, 5 bilhões, 5 trilhões, 5 quadrilhões de metros, eu criei prefixos para representar esse monte de zero aqui, certo? Tanto aumentando o valor, quanto diminuindo, tá? Então, temos o metro, ou seja, 0,1 metro, né, um pedacinho desse metro aí vai ser um decímetro. 0,01 metro vai ser um centímetro. 0,01 metro vai ser um milímetro. Isso vale para grama, isso vale para litro, isso vale para metro. Aqui, esses valores maiores a gente usa muito para dados, né? 1 kbyte, 1 megabyte, 1 gigabyte, 1 terabyte, petabyte, por aí vai. E aqui a gente usa para valores pequenos, né? Mili, micro, nano, pico, fento, ato, zepto e octo. O micro, só ressaltando, ele é uma letra grega representada por mi, tá? É um uzinho aí, quem já ouviu já viu um programa para baixar torrents, que eu não vou citar o nome, mas tem esse símbolo aí na frente dele, tá? Então, 10 a menos 6, 10 a menos 9, 10 a menos 12, ou seja, aqui é uma representação de um valor e essa daqui são os múltiplos desse valor, tá? Todos esses múltiplos têm a sua representação. O que eu acho que vocês têm que saber, eu digo que vocês têm que saber, são esses daqui, do quilo ao milho, porque vocês estudam quilo, hecto, deca, décimo, cento, milho, desde lá do Fundamental 1 até. No começo, quinto ano, sexto ano, vocês já estudam esses valores. Daqui para cima e daqui para baixo, em geral, esses valores são fornecidos, né? Ele fala na questão, dado que 1 micrômetro é 10 a menos 6 metros. Então, em geral, esse valor é fornecido, tudo bem? Bom, então, como a gente estava falando, né, um número de notação científica, a gente desenvolveu a notação científica para criar um padrão daquelas potências de base 10. E um número de notação ele tem que ter esse formato aqui, tá? A vezes 10 elevado a b, o A sendo maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, eu nunca posso ter aqui 10, nunca posso ter 15, não posso ter 20, como também não posso ter 0,3, 0,5, não posso. E o B tem que ser um número inteiro, ok? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, né, a distância média da Terra ao Sol, e eu quero escrever em notação científica, eu sei que a vírgula, se ela parar aqui, ela vai ser 15. Se ela parar aqui, ela vai estar 0,15. Os dois eu não posso ter, pela primeira regrinha ali. Então, a vírgula eu sei que tem que parar aqui no meio. Então, vamos contar, né? Quantas casas a vírgula tem que andar para chegar até 1 e 1,5. Sabendo que ela está aqui escondida, né? A gente vai contar. Então, ela anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casas. Tá? Isso é um 11, tá, gente? Eu estou escrevendo com o mouse, que não é a minha melhor. Não sou muito acostumado.
Já no exemplo 2, para escrever a carga do elétron, a vírgula está bem à mostra. Só que eu tenho que andar na direção contrária que eu fiz ali em cima, né? Então vamos lá, eu sei que a vírgula tem que parar entre o 1 e o 6 para manter a regra. Vamos contar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e a última 19. Então eu tive que andar 19 casas para a minha direita. E a direita de vocês que estão vendo esse vídeo. Então quando eu andei para a esquerda, eu estava diminuindo esse valor. Enquanto quando eu andei para a direita, eu estava aumentando esse valor. Logo, a gente tem que criar um padrão. Quando a gente está diminuindo o valor, que ele é na verdade, a gente tem que compensar com o expoente positivo. Quando a gente está aumentando um valor que já é pequeno, a gente tem que compensar com o expoente negativo, tá? E alguns exemplos, considerando o litro aqui, a gente tem 1 quilolitro. Então a gente viu na tabela que 1 quilolitro, o quilo representa 10 a terceira. Ou seja, nós temos 10 a terceira litros ou 1000 litros. 1 megalitro são 10 a sexta litros. Então a gente tem 1 milhão de litros. 1 ml, eu tenho 1 mililitro. Esse 1 mili significa 10 a menos 3, que é 0,001 litro. E assim está com o nanolitro também. Não vou ficar muito nisso. Um exemplo dessa utilização dos prefixos, né? Aqui estão nesse quadro, né? Então eu tenho 0,02 metros. Então se eu andar duas vezes com a vírgula para a direita para botar em notação científica, eu estou aumentando o valor, eu tenho que botar um negativo aqui para compensar. Eu vou ter 2 vezes 10 a menos 2 metros. Se a gente olhar na tabelinha, o 10 a menos 2 é o cent. Tá? E aqui a gente tem outros exemplos para vocês darem uma olhada. Tudo bem? Aí a gente entra aqui nos conceitos da cinemática. Lembrando, né, que aquilo que a gente estava falando era meio que uma revisão e uma base mais matemática. Agora a gente começa a falar de física mesmo. Então o referencial ele é um ponto fixo pré-determinado para o qual a gente usa ao analisar um fenômeno. Tá? É o que a gente pode simplificar chamando de ponto de vista. Uma análise cinemática ela só pode ser feita com base em um referencial. Tudo bem? No movimento, por exemplo, né, e repouso, a gente tem o referencial como principal característica. Porque vamos pensar o seguinte: um corpo se encontra em movimento, se a gente fosse caracterizar, quando ele muda a posição com o passar do tempo em um certo referencial. Então, se eu estou olhando num carro parado na rua, se esse carro está mudando a cada instante a distância dele em relação a mim, ou a posição dele em relação a mim, isso quer dizer que ele está em movimento, eu posso afirmar. Agora, se eu olho o carro, a cada instante que eu olho, ele tem a mesma distância em relação a mim, isso não é um movimento, ele está em repouso, certo? Logo, o meu ponto de vista, né, como eu disse, ele é essencial. Movimento e repouso são conceitos que a gente chama de relativos, pois dependem do real. Como exemplo aqui, ó, a gente tem um carro A com uma velocidade de 80 km por hora, um carro B com uma velocidade de 80 km por hora e um observador que está parado na beira da estrada. Tá? E aí vamos supor que a distância entre esses carros seja de, vou simplificar minha vida aqui, 100 metros. Tá? 100 metros. Olha que linda essa letra. 100 metros. A distância. Conforme vai passando o tempo, o carro A tem a mesma velocidade do B, estão andando uma trajetória retilínea. Logo, o A não altera a posição em relação ao B. Passado uma hora desse movimento, eles ainda vão ter uma distância de 100 metros um em relação ao outro. Passado outra hora, mais 100 metros. Outra hora, ainda vão ser 100 metros. Ou seja, o carro A em relação ao carro B está em repouso. O carro A está em repouso em relação ao carro B.
Só que também o carro B tem que estar em repouso em relação ao carro A. Eu escrevi até relação, é relação, tá? É relação ao carro A. Agora, o observador vai ver os carros passando por ele na estrada, tanto B quanto A. Então, o carro A ele está em movimento em relação ao observador. A cada instante, essa distância entre eles muda. E o corpo B, ou carro B, também está em movimento em relação ao observador. Sublinhado em relação, porque olha só, o carro A está em repouso em relação ao carro B. Então, o meu B aqui é o referencial. O corpo B está em repouso em relação ao carro A. O carro A é o referencial. O corpo A está em movimento em relação ao observador. O observador é o referencial. O corpo B está em movimento em relação ao observador. O observador é o referencial. Então, mudando o meu ponto de vista, né, o meu referencial, a gente tem outras situações acontecendo, um fenômeno diferente. Em um momento o carro está em repouso e o outro está em movimento, para uma mesma ação. Você em um ônibus ou no carro sentado, em relação à pessoa que está ao seu lado no carro, vocês vão estar em repouso em relação ao outro. Não vai haver mudança de posição. Agora, para alguém que está fora do carro, lá na rua, vendo vocês passarem, vocês vão estar em movimento. Um outro conceitozinho aqui é de ponto material e corpo extenso. Tá? E o ponto material, então, é todo corpo cujas dimensões podem ser desprezadas em relação ao referencial adotado. E o corpo extenso ele não pode ser desprezado. Vamos pensar o seguinte, né? Eu estou aqui, eu ao lado desse trem para atravessar a ponte, bem cabeçudinho aqui. Eu vou andar ao longo dessa ponte de 150 metros, uma distância de 150 metros para atravessá-lo. Agora, o trem de 250, vamos ver quanto que ele vai andar para atravessar. Eu tenho o tamanho do trem aqui, né? De 250. Se eu ficar olhando a parte da frente do trem, consequentemente, quando ele chega aqui, ele não atravessou a ponte. Ele ainda vai precisar andar o próprio tamanho para atravessar. Então o trem vai andar o tamanho da ponte mais o próprio tamanho. Eita, o próprio tamanho. Tudo bem? 250. Então, o tamanho que o pedestre é muito pequeno se a gente comparar com o tamanho da ponte. O pedestre, então, ele pode ser considerado um ponto material. Enquanto o trem, ele não pode ser desprezado o tamanho do trem em relação à ponte. Então, o trem em relação à ponte é um corpo extenso. Ou seja, quanto que anda para sair da ponte? O pedestre vai andar o tamanho da ponte, 150 metros. O trem, o tamanho da ponte mais o próprio tamanho, 400 metros. Isso aparece muito em questões de velocidade média, tá, gente? Quando a gente estiver tratando de velocidade, a gente vai fazer uns exemplos desse tipo entre corpos extensos e pontos materiais. Uma coisa importante, o ponto material, ele ainda mantém a massa do corpo, tá? Então a gente não pode desconsiderar a massa do corpo só porque é um ponto material. O carro, por mais que a gente esteja desconsiderando o tamanho dele, por exemplo, numa garagem, né? O carro está numa estrada e vai entrar numa garagem. Ao longo da estrada, o tamanho do carro é irrelevante. Agora, para estacionar o carro na garagem, o tamanho dele é relevante. Nos dois casos, o carro tem a mesma massa. Então, cuidado com isso, tá? Uma propriedade do ponto material é manter a massa do corpo, certo? A trajetória é o caminho percorrido por um corpo em relação ao referencial. E aí, importante a gente ressaltar. Imagina que você está vendo uma pessoa jogando uma bolinha para cima dentro de um carro, certo? Então, né, igual esse cara, jogou a bolinha, ela foi para cima e caiu na mão dele. Como o carro tem uma velocidade que a gente sempre tem que dizer que é constante, não muda para isso aqui acontecer, tá? O carro a gente vai chamar de referencial inercial. Quando a bolinha sobe da mão dele, ela faz mais ou menos esse trajeto aqui, né? E depois cai. Ou seja, uma pessoa no carro, ela ia ver essa bolinha simplesmente subir e descer. Então a trajetória é reta, né? E a trajetória é o caminho percorrido por um corpo em relação ao referencial. Agora, importante ressaltar que como o carro tem uma velocidade, a bolinha também tem a mesma velocidade do carro para lá. Ó. Ela tem essa composição de movimentos.
E por isso é que ela cai na mão do sujeito que está dentro do carro. Porque ela ainda está compartilhando a velocidade do carro nesse instante. Conforme ela sobe, ela mantém essa velocidade, que a gente chama de horizontal aqui, e vai cair na mão dele. Um outro exemplo disso é numa queda de um pacote de um avião. Uma pessoa aqui do chão, ela vai visualizar isso e vai ver, olha só a trajetória curva que esse pacote faz. Porém, uma pessoa que está no avião, ela vai ver que toda vez que ela olha para baixo, o pacote está lá. Ou seja, para ela, o pacote vai estar caindo em linha reta, tá, gente? Então, a trajetória depende também do referencial adotado. Uma pessoa está vendo um referencial, outra pessoa está vendo um outro referencial. Tudo bem? Com isso, a gente encerra essa aula. Eu me alonguei um pouquinho mais para falar, ainda precisei falar um pouco rápido, certo? Treinem a apostila de vocês, a parte de notação científica e com a lista de exercícios que eu estou passando sobre esses conceitozinhos, tá bom? No mais, estamos aí até a próxima, né? A gente não vai ficar parado durante esse tempo, mas ainda assim é uma situação que requer muitos cuidados nossos. Tudo bem? Valeu, um forte abraço a todos e até a próxima.